Muito bom dia! Bom dia para você que chegou agora para ficar junto aqui com a gente para acompanhar mais um Campo Vivo. É sempre muito bom saber que você está aí, pronto para saber tudo o que nós preparamos, sempre com muito carinho para você. Então, vamos lá! O clima tem atrapalhado o milho de segunda safra, mas ainda dá para manter o otimismo com a colheita. O Brasil conquistou um prêmio internacional inédito. A cientista Mariângela Hungria é a vencedora do Nobel da Agricultura. Um pecuarista experiente visitou a Expo Ingá e falou sobre como o setor pode se beneficiar com as mudanças nas tarifas mundiais. E sexta-feira foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária no Brasil. Foi em uma granja no Rio Grande do Sul. Em tempos de trégua na guerra tarifária, vamos ouvir o que o especialista em mercado tem para dizer. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora comigo, Luli Barbeiro. Seja muito bem-vindo! E o clima tem afetado a produção de milho de segunda safra aqui no Paraná. Este ano, foram semeados 2.700.000 hectares com o cereal, 7% a mais em relação à safrinha de 2024. Mas as cooperativas do Oeste acreditam que a área maior pode compensar as perdas com a falta de chuvas. O clima está trazendo dificuldades para a segunda safra de milho no Paraná. Apesar de ser uma das maiores áreas plantadas da história do estado, muitos produtores já enfrentam perdas por falta de chuva, o que afetou o desenvolvimento das espigas. Aí como faltou um pouquinho de água aí no ciclo da nossa cultura aí do milho, acaba prejudicando, a gente chama isso aqui de chupeta, né? Ele acaba não polinizando grãos até na ponta da espiga e a gente perde, né? Essa é uma espiga que está, vamos dizer assim, vai perder um pouco de produtividade. O ideal seria que ela fosse cheia assim, até na ponta, como essa espiga aqui está, né? Aqui é uma propriedade, uma lavoura que foi abençoada. Veio uma chuva assim, não acima da média, mas uma chuva regular, onde a gente vai conseguir uma produção relativamente boa ao cenário, à expectativa que a gente tem, né? Aí você pega numa região um pouco mais afastada de Cascavel, um exemplo sentido da Cafelândia, a gente tem um cenário totalmente diferente, já é uma falta de chuva bem maior, mais expressiva, com quebras aí, dependendo da área, de até 50%. Estima-se que 240.000 toneladas de milho não serão produzidas nesta safra. Agora, os agricultores torcem para que não haja chuva em excesso ou geada. O excesso de chuva, por exemplo, no final do ciclo, que essa lavoura está chegando aí para final de maio, começo de junho, se vier a chover bastante, vai começar dando problema em questão de grãos, grãos ardidos, grãos brotados, germinados. Então isso quando chega na recepção, no silo da propriedade ou na cooperativa é feito um desconto. Então tudo isso acaba acarretando um pouco na rentabilidade do produtor. E a geada também é outro fator. Se caso vier uma geada ainda dentro de maio, numa lavoura dessa, tem perdas significativas. Por outro lado, o governo do Paraná ajustou para estimativas positivas de colheita de soja e milho. A produção de soja no estado foi fechada em 21,11 milhões de toneladas, um crescimento de 14% em relação ao ciclo do ano passado. O milho teve um aumento na área plantada, o que elevou a previsão da segunda safra para 16,2 milhões de toneladas. Apesar do avanço na área cultivada, os desafios climáticos continuam sendo uma preocupação. Como o soja, que é a maioria da cultura antecessora ao milho safrinha, encurtou um pouco o ciclo, também devido a uma falta de chuva em janeiro, então teve bastante áreas de milho plantada em cima dessa soja, que a gente viu em torno de uns 10 a 15% mais de área em relativo ao ano passado, que vai colocar na balança a questão de produção talvez menor do ano passado. Então o aumento de área vai compensar essa falta de produção na região no caso, né? Então a gente tinha uma estimativa aí de recebimento na região da cooperativa de 7,7 milhões de sacas de milho e acredito que você receba uns 8,5 a 9 milhões de sacas aí de milho. O produtor, por sua vez, faz a sua parte investindo para garantir uma boa colheita. Mas ainda assim, no final das contas, é o clima que dá a última palavra. O preparo, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? A gente faz uma adubação bem caprichada e tal, entrega o que a gente consegue para a cultura se desenvolver bem. A expectativa é normal, é boa, né? A gente sabe que não vai ter uma super safra que nem foi o ano passado aqui na fazenda,
mas ainda a gente vai colher uma boa safra, sim. E essa semana, a pesquisadora da Embrapa Soja, Mariângela Hungria, recebeu o Prêmio Mundial da Alimentação 2025. Esse reconhecimento é considerado o Nobel da Agricultura e é muito merecido. Vamos acompanhar agora um pouco do trabalho da Mariângela nesse vídeo produzido pela Embrapa Soja. Desde que eu sou criança, eu me lembro que eu era muito curiosa pelas coisas, né? E eu tinha uma avó meio mágica, que era professora de ciências, e me explicava muito as coisas da terra, do ar, da água. E quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro, A Vida de Microbiologistas. E eu fiquei apaixonada. Então, desde criança, realmente, antes de 10 anos, eu estava lá, querendo ser uma microbiologista, trabalhando com agricultura. Eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Itapetininga, fui para São Paulo ter estudos melhores, e quando terminou aquilo que era conhecido como segundo grau, foi até um escândalo na minha escola, uma escola tradicional, o Rio Branco, porque eu decidi fazer agronomia e o chique era fazer medicina, né? Eu escolhi uma profissão que era majoritariamente masculina, né? Com bastante machismo, e ainda sofri um acidente de percurso, que foi que no segundo ano da faculdade acabei engravidando por acidente. E depois tive uma filha com necessidades especiais. Então, nossa, eu era assim o conjunto do improvável de dar certo, né? Todo mundo falava para mim, você acabou com a sua vida, não vai dar certo. Em todos os momentos difíceis da minha vida familiar, o meu trabalho me ajudou. E em todos os momentos difíceis da minha carreira, que também tive muitos momentos difíceis, a minha família ajudou. Meu primeiro e único emprego até hoje foi na Embrapa. Eu trabalhei por 10 anos na Embrapa Agrobiologia. Eu vim para Londrina em 1991 para trabalhar com a cultura da soja. As principais contribuições foram o uso de biológicos para substituir os químicos, no caso, os fertilizantes químicos, a bactérias, fixação de nitrogênio, mesmo para altos rendimentos, mesmo em plantio direto, convencional, transgênico, não transgênico. Foram mais de 500 ensaios para validar em todas as situações. Não existe um conjunto de dados no mundo como que a gente conseguiu criar aqui para justificar que a soja não precisa de jeito nenhum de fertilizante nitrogenado. Hoje, então, essa inoculação anual é usada por 85% dos agricultores no Brasil, também é a maior taxa do mundo, e traz benefícios enormes para o país. Hoje, na última safra, a gente fazendo as estimativas, a gente vê que economizou 25 bilhões de dólares que deixaram de ser comprados em fertilizante nitrogenado na cultura da soja. E tão importante quanto isso, deixamos de emitir 230 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E agora aquilo que eu estou bastante concentrada e empolgada e quero terminar minha carreira, que é a recuperação de pastagens degradadas, porque é o nosso maior problema ambiental na agricultura. Se a gente recuperar, ainda mais via biológicos, essas pastagens, nós podemos aumentar o número de cabeças de gado por hectare e assim liberar outras áreas para a agricultura sem ter que derrubar nenhuma árvore. Então, persistir nisso, foram 40 anos fazendo muita pesquisa, muito resultado, mostrando para o agricultor, e hoje me sinto muito recompensada de ver que a taxa de crescimento do uso de biológicos está quase 3 vezes a taxa de crescimento do uso de químicos, e que no nosso país essa taxa ainda é mais elevada do que a média do mundo. Esse prêmio, né, ele é equivalente, a gente chama que é o Nobel da Agricultura, porque nas categorias do Nobel não existe agricultura. Então, eles criaram esse prêmio para ser um equivalente de Nobel na agricultura. Pessoas incríveis foram laureadas, né? Daí eu penso, nossa, eu aqui nesse cantinho, em Londrina,
Mas eu acho que é muito de você dedicar uma vida àquilo que você acredita, que era o uso de biológicos na agricultura, e agora realmente a percepção do mundo e dos agricultores está na importância desses biológicos. É que nós sempre pensamos em produzir com sustentabilidade, mas produzir com altos rendimentos. Porque nós precisamos ter comida, nós precisamos produzir comida. Essa combinação de conseguir produzir de um modo competitivo, com altos rendimentos, mas ao mesmo tempo mantendo ou até recuperando a saúde do solo e a sustentabilidade, essa é a visão do futuro. E eu acho, né, que é uma visão muito feminina. Parabéns, Mariângela! Você, com certeza, representa os cientistas da Embrapa e de todo o Brasil, na busca pela melhor agricultura e pela garantia da segurança alimentar do mundo. É muito orgulho mesmo. Chegou a hora de um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, deixa eu te contar o que ainda temos no programa de hoje. Ainda dá tempo de visitar a Expoingá e conhecer o Jardim Sensorial, uma das atrações da feira que termina hoje. O pecuarista Alexandre Turquino visitou a Expo e de lá fez uma análise do setor de carnes, tendo em vista a questão das tarifas mundiais. E sexta-feira foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária no Brasil. Foi em uma granja no Rio Grande do Sul. Aqui tem informação demais, pessoal. Aqui tem Campo Vivo e a gente volta já já. E o Campo Vivo voltou, com muita informação, com muita vontade de compartilhar com você todo o potencial que o agro tem para deixar esse mundo muito melhor. E hoje, gente, é o último dia da Expoingá. Em 10 dias, a feira movimentou o agronegócio do Paraná e do Brasil. E além da programação convencional, a Sociedade Rural de Maringá instalou no Parque de Exposições um jardim sensorial incrível. Eu visitei o espaço com a presidente da Rural, Maria Clésia de Araújo. E você confere os detalhes a partir de agora. Na Expoingá, gente, tem muita coisa boa acontecendo. Uma delas é o Jardim Sensorial. Iraclésia, conta para nós qual é o propósito desse jardim. O propósito, como esse espaço a gente recebe muitas crianças e idosos, né? A proposta é que eles possam vir ter acesso ao toque, ao cheiro, ao tato, né? E também poder, esse caminho que a gente está vendo aqui do lado, você tira o sapato, faz um percurso, né? Então é com que as pessoas, principalmente da cidade, que não tem contato com absolutamente nada do meio rural, né? Possa passar a mão em uma lavanda e sentir o cheiro, possa pisar na pedra, né? Na terra. Eu acho que esse é o propósito que a gente tem, de fazer com que a cidade entenda, quando a gente escolheu o tema O Agro Conecta, é para que elas entendam que todos os dias todo ser humano conecta com o agro, pelo alimento, pela roupa, né? E por tudo que acontece. Então, pela inovação, pela tecnologia. Então, esse espaço todo aqui do Agromuseu, ele tem muitos elementos da natureza e a gente traz isso para que a cidade possa entender que o produtor rural e suas famílias trabalham por nós todos os dias. Que excelente ideia! Vamos andando um pouquinho e a gente vai descobrindo cada canto aqui, que a gente já viu um rodão da água, não é? Exatamente. Um monjolo, um lago. A gente tem um lago de peixes aqui do lado, que é uma graça. Que até remete um pouquinho ao Japão, não é? Exatamente. Ele é quase uma réplica de um jardim japonês. Temos fonte, temos pavilhão aqui que conta a história, aqui do nosso lado esquerdo, a história da desenvolvimento da agricultura e pecuária do estado do Pará, da região de Maringá. Por quê? Porque essa era uma região essencialmente de produtores de café. Então, com a geada, nós tivemos aí as pessoas se reinventando e aí nós tivemos os produtores partindo para a produção principalmente de animais, principalmente bovinos, né? Então, aqui conta um pouquinho da história. Voltando, vamos aqui no lago. Vamos lá, olha que lindo, tem os peixinhos. Tem peixes, a gente tem cascata, a gente recebe muitas excursões
aqui à nossa frente. Fica aberto durante o ano todo ou só durante a Expo Engá? A gente foca durante a Expo Engá porque a gente vem construindo isso ao longo dos anos, né? Mas a partir de agora, dessa Expo Engá, 40 dias depois a gente faz uma festa junina e aí nós vamos deixar essas exposições que estão nos pavilhões e vamos receber as escolas durante a semana. Maravilha, nossa, é muito importante esse contato da cidade com o campo, né? E esse slogan de vocês diz muito. Com certeza, a gente aproveita a realização da Expo Engá e as outras ações da entidade para que as pessoas entendam, né? Quando nós somos, você é da área também, a gente é muito criticado por agredir meio ambiente, né? Por não cuidar. Pelo contrário, o produtor rural cuida cada vez mais, né, da sua propriedade, dos processos produtivos, porque as futuras gerações que dependem daquilo que a gente faz hoje. Então, se a gente trouxer para o dia a dia, quem mais preserva é o produtor rural. Então, a gente precisa ser respeitado por isso, remunerado por isso e as pessoas cuidarem. Por quê? Porque o alimento, quando ele chega na mesa, nós dependemos da terra, do sol, do ar, né, de adubos, de insumos e do trabalho do homem do campo, que não importa se chove ou não, ele está lá. Então é produzindo que a gente tem hoje na nossa mesa tantos produtos para alimentar não só a nossa cidade, a nossa região, o estado do Paraná, e somos como brasileiro a referência para o mundo. Então a gente precisa sim ser respeitado. E aí esse cuidado de pegar esses ambientes mais naturais que a gente tem dentro do parque, isso aqui é uma mini fazenda dentro da cidade. Então, por isso que cada cantinho aqui é muito bem cuidado, para que as pessoas possam vivenciar, ter experiência e fazer essa conexão. O agro, ele conecta com qualquer pessoa, especialmente por aquilo que a gente oferece. Parabéns, sucesso sempre a você. Obrigada. Alô, heróis e heroínas do nosso agro! Agora o recado é da Agrobio, especialista em implementos agrícolas, tratores, locações e pneus. Então, se você é produtor rural e está pensando em investir em novos equipamentos, a Agrobio tem tudo o que você precisa. Na Agrobio você encontra tratores das principais marcas do mercado, carretas graneleiras, grades aradoras, vagões forrageiros, pneus, distribuidores de calcário, implementos para locação e muito mais. Todos novos, à pronta entrega e com garantia. A entrega é feita para todo o Brasil e tem um diferencial que facilita muito. Você pode financiar tudo via CPR digital com os parceiros Broto do Banco do Brasil e a EAgro do Bradesco. Quer saber mais? Acesse o site agrobio.com.br. Quem analisa e compara, vai de Agrobio. E a Expo Engá funcionou como uma espécie de termômetro em relação à questão tarifária mundial. A exposição e os leilões da feira, especialmente de bovinos, mostraram como estão os ânimos do criador nesse momento. Eu conversei com o pecuarista Alexandre Turquino, que visitou a Expo Engá. Ele vem de uma família que tem décadas de experiência na criação de gado. Vamos acompanhar a análise do criador sobre as últimas decisões em relação às tarifas definidas entre China e Estados Unidos. O Campo Vivo conversa com o pecuarista Alexandre Turquino para entender um pouquinho mais sobre o mercado da pecuária atual. Alexandre, como é que você vê o mercado atualmente? Luli, bom dia, tudo bem? O mercado agora, a gente está numa transição, né? A gente, só para você ter uma ideia, o nosso boi é o melhor do mundo, tá? A gente preserva, parte de preservação ambiental é o melhor do mundo e o boi está o mais barato do mundo, né? Então hoje, a arroba do boi aqui no Brasil está em torno de $55, só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos está $140, na Europa $130, aqui o nosso vizinho, Uruguai, Paraguai, $80, entendeu? E a nossa carne é a melhor do mundo. Então vai ter um ajuste, né? Com essa guerra comercial, eu acho que vai ajudar a gente, né? Porque a gente é o único país que pode suprir essa demanda de carne, né? Essa necessidade de carne. E até eu vi uma informação agora, recentemente, que nos últimos 80 anos, os Estados Unidos está a menor abate dos últimos 80 anos, né, nos Estados Unidos. E a gente aumentou 500% a nossa venda para os Estados Unidos, agora, essa semana. Então, assim, eu acho que vai ter uma recuperação importante, né? E então isso é muito bom para nós, né? E o preço na gôndola não vai aumentar porque já está caro na gôndola, né?
Então, o produtor que vai se beneficiar com esse preço, um pequeno reajuste que vai ter para normalizar, para você estar igual a todo lugar do mundo, né? Isso é importante a gente falar, né? Às vezes as pessoas pensam que a arroba do boi tá tão cara e quando a gente vai vender para o frigorífico, enfim, a gente vende a quantos reais o quilo? É importante a gente falar, Alexandre. Eu vendo a R$ 12 o quilo. Então, o produtor rural vende hoje a 12, a 13 reais o quilo, a 14 reais o quilo, vamos falar assim. E fêmea a 12 reais o quilo. Então, esse é o preço do produtor rural, né? Agora, na gôndola, né, tem vários custos, né, para chegar até o consumidor. Mas, né, eu acho que está muito caro, né? Chega no consumidor, poderia até chegar mais barato um pouco, né? Mas é a carne mais barata do mundo aqui, a brasileira. Então você recomenda aos produtores que estão nos assistindo a entrarem no mercado, se eles saíram? Sim, com certeza. O abate de fêmea foi muito grande nos últimos anos, né? Então agora, quem quiser começar a criar novamente, né? O bezerro vai estar muito precificado, né? Então, assim, eu acho que eu recomendo entrar agora na pecuária de corte. Vamos para mais um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas você não saia daí antes de ouvir o que ainda temos por aqui. E sexta-feira foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária no Brasil. Foi em uma granja no Rio Grande do Sul. Em tempos de trégua na guerra tarifária, vamos ouvir o que o especialista em mercado tem para dizer. É já, pessoal, aqui no nosso Campo Vivo e nós voltamos em breve. Fique aqui com a gente. Estamos de volta, pessoal. Informação que faz a diferença no seu dia a dia, você sabe, é aqui no Campo Vivo. E sexta-feira foi confirmado o primeiro foco de gripe aviária no Brasil. Foi em uma granja no Rio Grande do Sul. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, falou sobre o assunto. O BPA está acompanhando com muita atenção esse caso, primeiro caso de influenza aviária em aves comerciais e reprodutoras no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura já estão agindo, já fizeram um raio de contenção para que esse surto fique somente restrito àquela propriedade. Já fizemos os contatos com o Carlos Fávero, os secretários que estão trabalhando denodadamente para ser transparentes e enfrentar esse episódio de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Também temos trabalhado com nossas empresas e nossos clientes no sentido de levar aos consumidores brasileiros a mensagem de que essa é uma doença exclusivamente das aves. Não se transmite pelo consumo da carne de frango. Isso pode deixar tranquilidade para os nossos consumidores. E a Agência Fiscalizadora do Paraná, a ADAPAR, emitiu uma nota oficial na qual afirma que não há registro da doença no estado e alerta os criadores para que reforcem os protocolos de biosseguridade, como desinfecção de veículos e equipamentos, restrição de acesso às granjas, entre outros. A safra 2025-2026 de soja no Brasil pode ser recorde e elevar os estoques mundiais. É hora do nosso quadro Em Dia com o Mercado. Olá, aqui é Ismael Menezes, da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. As notícias de gripe aviária vêm causando preocupação e pode ter impacto principalmente sobre os preços de milho. Mas o Em Dia com o Mercado hoje foca o soja. Nós estamos tendo uma evolução da safra nos Estados Unidos. Tivemos o primeiro relatório mensal do USDA, trazendo as projeções dos principais países produtores, e nós vamos aqui focar quais os impactos disso sobre o mercado. Começando então com os Estados Unidos. A safra nos Estados Unidos vem progredindo bem, o plantio vem acelerando, nós estamos aí com 48% das lavouras semeadas nos Estados Unidos, e o clima vem bastante favorável. As previsões de chuvas para as próximas semanas podem trazer aí um bom início do desenvolvimento nos Estados Unidos e também uma evolução boa no plantio. Os mapas vêm trazendo aí, do dia 19 ao dia 26, bons volumes de chuvas para grande parte do cinturão e também um volume de chuvas interessante para o dia 26 ao dia 2. Ou seja, isso tudo pode trazer uma pressão sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago. Mas o relatório trouxe estoques finais projetados para a safra nos Estados Unidos em 8 milhões de toneladas, com uma produção de 118 milhões.
esses estoques são tanto quanto baixos. Isso porque estoques de 8 milhões de toneladas, caso nós tenhamos algum problema climático nos Estados Unidos, podemos ter aí um grande movimento de alta. Por isso, muita atenção, temos todo o mercado climático nos Estados Unidos e isso pode causar algum movimento de alta caso tenhamos problemas no mercado climático americano. Outro ponto importante que o relatório trouxe foram as projeções para a safra no Brasil e nova safra recorde podemos ter na safra 25-26. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta 175 milhões de toneladas, seria um novo recorde para a safra de soja no Brasil, mas na nossa visão eles foram um tanto conservadores, porque na nossa visão o potencial da safra no Brasil pode ser acima de 186 milhões de toneladas. Isso pode causar uma pressão bastante grande. A América do Sul pode ter uma safra muito grande e pode pressionar os preços. Quando nós olhamos as projeções para os estoques finais mundiais, vem no crescente de 93,8 para 101, 115, 123 e agora a projeção para a safra 25-26 é de 124 milhões de toneladas. Muita soja no mundo pode causar uma pressão bastante grande sobre o mercado de soja. Por isso, muita atenção. A safra americana, podemos ter possíveis movimentos de alta, caso tenhamos problemas climáticos nos Estados Unidos, e isso pode ser uma grande oportunidade. Por quê? Porque a safra 25-26 pode ser muito grande e causar um aumento muito grande de estoques finais mundiais. Então, atenção, fazendo gestão de risco na comercialização. Outra dica importante, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se, nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Que pena, pessoal! O Campo Vivo de hoje chegou ao fim. Nós te agradecemos demais por sua companhia. E se você quiser rever o programa, acesse tarobá.com.br. Está tudo lá. Confia! Agora, aproveite seu domingo, descanse, faça um passeio, porque a segunda-feira chega logo logo. E mais uma semana cheia de desafios a serem vencidos por todos nós. Nós ficamos por aqui e eu te lembro que domingo que vem temos mais um encontro importante para falar sobre o agronegócio. E é claro, eu te espero. Até lá. Tchau.